Se você gosta do nosso conteúdo e quer ajudar a manter o Tic Tac Go no ar, considere fazer parte do nosso Apoia-se. Acesse apoia.se/TicTacGo e escolha a recompensa que cabe no seu bolso. O link também vai estar aqui na descrição do episódio. A partir de R$ 5 podemos continuar trazendo análises, debates e os melhores conteúdos para você que ama o mundo do rock no gelo, assim como nós. Se você não puder, não tem problema. Apenas compartilhe o TTG com seus amigos. Muito obrigada pelo seu apoio e boa diversão com o episódio de hoje. Olá, roqueiros e roqueiras de todo o Brasil! Tudo bem com vocês? Eu sou a Erika e eu tô aqui hoje com dois convidados muito especiais aqui do TTG pra gente falar sobre eles, os playoffs, a Stanley Cup. Chegou aquela hora especial da temporada, que é matar ou morrer, né? Mas eu tô aqui então hoje com duas pessoas muito queridas do TTG, que é o Lucas e a Camila. Como é que vocês estão, gente? Olá, primeiramente, desculpem a minha voz, eu estou gripado. Tamo aí, playoffs, meu time não tá, pra variar, né? Mais um ano que meu time não está. Inclusive, meu time agora é o dono da excelentíssima marca como time com maior pontuação na história da NHL a não ir pros playoffs. Esse é o Calgary Flames. Mas é isso. Vamos ver o pau quebrar, gente. Agora é a hora que o filho chora, a mãe não vê. É a hora da onça beber água. Oi, gente, tudo bom? Eu estou até surpresa com o desempenho do meu time. É só parar de acompanhar, como a gente estava falando no off, é só você não acompanhar que do nada eles começam a ganhar. Fiquei até surpresa com a posição que o time terminou, mas vai enfrentar a Flórida. Então, não sei como é que tá, porque a Flórida já se vingou ano passado, então eu acho que o confronto está relativamente equilibrado agora para essa pós-temporada. Acho possível. Acho que a diversão vai estar do outro lado, sendo bem honesto. Ainda acho que vai estar com Ottawa e Toronto. Acho que vai ser o grande confronto pra gente se divertir nesses playoffs. Não sei porquê, gente. Tudo que envolve Toronto sempre me diverte. Principalmente o jejum de mais de 50 anos. Então, né, eu estava conversando com algumas pessoas, toda vez que eu falava que era fã de NHL, acho que a gente pode botar isso no episódio. Todo mundo, não, eu acompanho não sei o que, Leafs. Aí eu falei que era Tampa, mas a gente encerrou a win streak de Tampa, né? Eu digo, tá. Em quantas vezes vocês avançaram nos playoffs nos últimos 50 anos? Não tem uma defesa. Toda vez que eu lanço esse card, a pessoa, né? Não tem o que dizer, gente. Essa é a realidade. Quantas vezes passaram da segunda rodada, né? Fica aí. Tem um perfil muito bom no Twitter pra você que não torce pro Toronto Maple Leafs, que é o Since Leafs Last Cup. É um perfil que conta os dias desde que o Leafs ganhou a sua última Stanley Cup em 1967. No dia de hoje, 18 de abril de 2025, o Leafs está 21.173 dias sem ganhar a Stanley Cup. 1.883 dias desde que eles perderam para um motorista de Zamboni da AHL no gol. E 499 dias desde que eles ganharam um jogo contra o Ottawa Senators, que é o rival deles, o oponente deles na primeira rodada dos playoffs. Que é por onde a gente vai começar. Mas antes disso, alguns recadinhos básicos. Pra quem não viu ainda, acho que dá tempo ainda, né, no amanhã não, hoje, pra vocês, que é dia 19, primeiro dia dos playoffs, a gente tá com uma liga no Bracket Challenge da NHL. Então vai estar aqui na descrição do episódio o link pra se inscrever na nossa liga, e tem um formuláriozinho pra gente deixar tudo certinho, né, pra ver, bater os brackets de quem ganhou ou não. E vale prêmio, tá, gente? Então, quem ganhar vai ganhar um prêmiozinho aí. Que pra quem não acompanhou no ano passado, é uma réplica de um puck. Pega com o nosso parceiro Mr. Varsity. É muito legal o puck, mas se inscrevam, vai ser bem legal também de fazer essa competiçãozinha. Tem um texto no nosso site sobre os playoffs, que agora aqui a gente vai falar de uma maneira um pouco diferente, a gente não vai... Vamos fazer de uma forma mais descontraída, análise mais profunda. Estará no site. Estará no site, vai estar um link aqui na descrição também. E também, antes de qualquer coisa, especialmente nos playoffs agora, nós temos o nosso Apoia-se. Vai ter muito conteúdo muito legal no nosso Apoia-se. E você pode ajudar o TTG a se manter no ar a partir de R$2. Nos ajuda muito. E mesmo quem não puder participar do Apoia-se também, só de compartilhar o nosso conteúdo também já nos deixa muito feliz. Muito obrigado para todo mundo. Vamos falar então de Toronto e Ottawa? Antes de começar, né, a nossa análise vai ser mais assim, fonte, voz da nossa cabeça, galera. Venha conosco nessa trip, entendeu? Nessa trip, venha conosco. Sim. Começando então por Maple Leafs, que vocês já começaram corraçando o Leafs, né, pra variar um pouquinho. Coitadinho não, né, mas enfim. É o Maple
Leafs, se tem uma coisa que o Maple Leafs merece é ser escorraçado. Afinal, não existe time que passa quase 60 anos sem ganhar uma Stanley Cup. E assim, passou o quê? 20 anos sem ganhar uma série de playoff, com várias derrotas vexatórias em jogos 7 no TD Garden. Mas o Leafs esse ano é um dos únicos, junto com o Montreal Canadiens, um dos 2 únicos Original Six que passaram os playoffs, né? Mas aí os que não se classificaram vai vir podcasts aí pra falar sobre isso, mas eu achei interessante essa estatística, porque tá complicada a situação aí pros velhotes da liga, né? Mas a gente vai ter Leafs e Ottawa Senators, que pra quem não sabe, é um clássico do hockey da NHL. A Batalha de Ontário, os 2 times são da província de Ontário, no Canadá. O Leafs se classificou como o primeiro da divisão, né, a divisão atlântica, e o Ottawa Senators foi o primeiro do Wild Card. Além disso, leste. É a cidade mais populosa do Canadá contra o time da capital. Sim. Porque a capital é Ottawa, pra quem não sabe. O Leafs segue em busca de avançar mais nos playoffs, né? Que ano passado eles superaram a luta contra si mesmo de passar na primeira rodada. Agora eles têm que passar da segunda rodada. Quando vier de ano em ano eles conseguem, né? E é o primeiro encontro dos playoffs desde 2004, desses 2 times. E Ottawa ganhou todos os confrontos da temporada regular. Curiosidade, antes dessa vitória contra Tampa, a última vitória do Leafs em playoffs tinha sido exatamente... Talvez que o Leafs tinha passado da primeira rodada, eu acho. Foi justamente contra o Ottawa Senators. E é a primeira vez desde 2017 que o Senators tem os playoffs de novo, né? Pois é. O Senators, que aí, depois de ficar a um gol de chegar à grandiosa final, seria uma final contra o San Jose Sharks, eu acho. San Jose Sharks ou o Nashville Predators, foi um dos 2. Falar isso hoje é tão estranho. Sim, mas eles chegaram na final e as 2 finais foram contra Pittsburgh. Agora eu não lembro qual foi a ordem, mas foi um knuckle puck do Chris Kunitz, que passou pelo Craig Anderson no overtime do jogo 7. Foi no segundo overtime. Aí o Ottawa deu um all-in que foi desastroso. Quem não sabe, all-in é quando o time aposta todas as fichas em vencer logo nos playoffs. Achou que poderia ganhar já no ano seguinte e trocou pelo Matt Duchene, que era jogador do Colorado Avalanche. E o Colorado Avalanche muito mal, mesmo tendo McKinnon, Landeskog, boa parte da base que ganhou o Stanley Cup estava naquele time. E foi desastres. O Senators quase deu uma primeira escolha geral para o Colorado Avalanche. Só não foi porque eles caíram para quarta escolha na loteria. Desde então veio uma reconstrução, muita confusão com os donos. O antigo dono que faleceu, o Eugene Melnyk. Eu lembro até que no Twitter tinha muito Melnyk out. Quase todo o jogo dos Senators, os torcedores faziam movimentos para venda do clube. E desde então o clube deu uma melhora, desde que ele faleceu. E já estava em ascensão quando o Melnyk faleceu e mudança de donos. Agora o time volta aos playoffs depois de 8 anos. E vai ser interessante, porque por mais que o Leafs tenha quase toda a temporada batendo na trave na primeira rodada, é um time que tem uma certa experiência de playoffs, enquanto o Senators não tem nenhuma. Sim, é a primeira vez que Birkachuk, Tim Stutzla, Drake Batterson, o Shane Pinto, esses malucos tudo vão pros playoffs, né? Eu não sei se tem alguém... Claude Roux é o único... e o Linus Ullmark. São os 2 únicos que agora, principais jogadores que foram aos playoffs. O Claude Roux, ele chegou à final com o Flyers. Perdeu para o Chicago Blackhawks em 2010 ou 2013. Mas foi contra ele perdeu uma Stanley Cup pro Chicago Blackhawks. Acho que foi 2010 que teve o gol fantasma. Daquele que a gente não menciona o nome. Né, que ninguém viu o puck entrar, só o autor do gol. Mas vai ser uma disputa, como comentou, né? De jogadores jovens contra jogadores de experiência, né? E a gente viu hoje mesmo o Toronto Maple Leafs já chamando o socorro na AHL, né? O Ryan Reeves, pra começar os playoffs daquele jeito, provavelmente com uma briguinha com o próprio Birkachuk, sejamos honestos. O Mitch Marner ultrapassou 100 pontos essa temporada, né? Pela primeira vez, carreira dele. E é um nome aí que tem que ficar de olho, né? Porque ele não renovou ainda. Não, eu acho que nem deve renovar. Ele deu uma declaração dessas. Eu acho que ele não fica em Toronto. Acho que é a última temporada dele em Toronto. E aí, o que vocês acham que leva? A experiência ou... Então, por mais que Toronto tenha experiência, eles têm mais pressão em cima deles do que a experiência. E isso pode contar a favor dos Senators. Porque o Leafs é um timaço, tem muitos jogadores consagrados, jogadores bons, mas é aquele time que chega nos playoffs e não consegue ir pra frente. Sempre bate ali na primeira rodada, passou uma vez pra segunda, e mesmo assim foi despachado rapidamente. Então eu acho que mais do que o Leafs tem um pouquinho de experiência, eles têm muito mais pressão em cima deles pra passar. Enquanto o Senators tá ali. Não tem experiência, mas não tá nem aí. É franco atirador. Me lembra
a série entre Toronto e Montreal na bolha. Toronto tinha toda a pressão de chegar à final, porque tinha um caminho muito facilitado. Era o franco favorito para chegar até pelo menos a final de conferência. E aconteceu o que aconteceu. O time colapsou e Montreal aproveitou. Eu vejo o panorama parecido. Até porque o Leafs tem essa necessidade do vencer logo, né? Querendo ou não, por Pois causa é. dessa pressão toda. O Ottawa Senators tem muitos anos pela frente com esses jogadores jovens. O time foi reconstruído, né? Foi uma reconstrução. Foi. Então é o primeiro playoff do time dessa roupagem nova do Senators, Pois é. né? Com esses jogadores jovens. Então vai ser bem interessante mesmo de ver. Camila, o que tu acha? Eu também concordo que você não tem experiência dos playoffs. Pode ser algo, né, que realmente conte. Acho que por mais talentosos, né, que ali os meninos sejam, né, acho que tem muita gente querendo se provar, chegando nos playoffs pela primeira vez. Eu não sei, porque como do outro lado é o Toronto, eu acho que toda análise que a gente faz de Toronto, eu sei que pode parecer até piadinha e tal, mas a gente não sabe até que ponto o time vai se comportar, né? Tipo, o Marner teve a melhor temporada da carreira, aquelas coisas. Então, mas eu não acho que o Austin Matthews está tão bem, entende? Então, mas eles mudaram de técnico. Aí eu não consigo fazer uma análise, acho que muito objetiva, porque é Toronto, né? Toronto, finalmente conseguiu passar em 2023, mas aí na outra temporada já caiu na primeira de novo. Então, o que a gente espera desse time? Não, foi. Ano passado eles não caíram pros Bruins? Na primeira rodada, foi? Então, não dá pra muito confiar. Eles são uma verdadeira montanha-russa. Então, eu acho que é um jogo que tem tudo pra ir pra 6-7. Acho que não vai ser tão assim, que alguém vai disparar e vai fazer uma varrida. Mas eu acho que eu confio muito mais no Ottawa. Não sei, por alguma razão, algo me diz que eles vão vir com tudo. Seria engraçado se o Toronto passar, mas eu acho que, tipo, o Toronto vai sofrer se precisar passar, entendeu? Gente, o Toronto é um time que não ganhou de Montreal, entendeu? Alguns anos atrás, quando tinha tudo pra ganhar. Tô com o Ottawa nessa daí. Aí eu vou rir muito se o Toronto passar, tudo bem. Mas por hora, eu acho que o Ottawa tem uma vantagem. Eu não sei, talvez por eles serem novatos, às vezes, eu sei que isso é muita responsabilidade, mas acho que a gente pode encarar de uma outra maneira, entende? A responsabilidade a gente sabe que é pro Toronto, e a gente sabe que esses jogadores, esse core que não muda, já tá aí há anos, e eles sempre acabam sucumbindo à pressão, então é bem possível. Você falou uma coisa que não acho que pode disparar. Eu acho que é muito fácil visualizar Toronto fazer 3-1 nessa série e tomar a virada. Porque foi a mesma coisa que aconteceu com o Montreal. Eles fizeram 3-1 e tomaram a virada. E querendo ou não, né, o foco em Toronto não, a gente tá falando da província de Ontário, que o Lucas mencionou, né, tem tudo uma rivalidade local, acho que vai ser, imagina como tá a atmosfera no país, em Ontário específico, eu acho que essa parte também é muito, muito, muito legal. Por exemplo, a gente vai já falar de Tampa e Flórida, né, que é outra rivalidade forte ali na Flórida, mas eu imagino, qualquer rivalidade que tem ali, né, da Flórida, né, você multiplica por 1 milhão, e é o que a gente deve estar sentindo em Ontário, né, eu acho que eu queria um jogo que eu gostaria de acompanhar ao vivo. Acho que vai pegar fogo as arenas. Palpites? Ottawa em 7. Ottawa em 7. Ottawa em 7 também. Infelizmente, Toronto Maple Leafs não se cria com a gente. Eles precisam se provar. Não somos com eles. Eu falo Ottawa em 7 por causa da sina do Leafs, de perder em jogo 7. A gente vai passar de um lado pro outro. E vamos deixar os times que todo mundo tá esperando mais, né? Que são os 2 campeões de conferência. Campeões de conferência não, os melhores times de conferência. Por fim, para vocês ficarem aqui ouvindo com a gente. Vamos então falar de um confronto também que vai ser muito bom, que é Dallas e Colorado. Dallas foi o segundo colocado da Central e Colorado foi o terceiro. Eles se enfrentaram na temporada passada. Eles se enfrentaram. Acho que foi na segunda rodada, que aí depois Dallas cai na semifinal para Edmonton, não é isso? Foi. Que é naquela época, aquele momento que qual é o nome lá, aquele jogador do Colorado, gente, que foi afastado? É nesse período que ele é afastado, lembra? Xuxa. Foi justamente, acho que depois do primeiro jogo, não sei, que ele é afastado e Colorado fica meio perdido assim no limbo. O que é que vai acontecer, né? Foi tudo acontecendo naquele período. Então vem aí mais uma revanchezinha, né? Confronto muito bom. Muito Vai bom. ser muito bom de assistir. Quem é o home ice? É Dallas, nesse caso? Ou é Colorado? Dallas. Vamos já tirar o elefante dentro da sala. O maior personagem dessa série vai ser Landeskog. o Mikko Rantanen. Mikko Rantanen. Ah, é verdade! Ele tá em Dallas. Nossa, até esqueci disso. Que horror. Eu realmente, né? Tomei um susto também, ele tá em Dallas. É algo bizarro. É que teve tanta mudança do coitado que eu me confundi. Claro, Mikko Rantanen vai voltar a Colorado. E vai ser a Nos primeira playoffs. série de playoff dele por Dallas, vai ser justamente contra o Colorado. Vai ser interessante ver mesmo. Teremos revanche. E aquela coisa, né? Ele saiu meio brigado. Ele
Tanto de... Mais de Carolina que de Colorado, Pois mas ele tem partes do Colorado que de fato não gostou muito do que aconteceu daí nesse Pois é, imbróglio todo. ele não gostou da forma que ele foi trocado. Mas é muito engraçado, né? Isso que eu comentar. Eu acho que o drama maior acabou sendo Carolina Dallas do que necessariamente Colorado. Tipo, já foi Colorado, né? Porque era um dos grandes pilares do time. Agora com o capitão voltando, né? Era tipo ele, Makar, McKinnon, aquela coisa toda. A gente não contava que ele fosse sair do time, né? Porque ele realmente é aquele jogador que eu acho que sempre jogou muito bem, sempre teve boas estatísticas, mas a gente acaba esquecendo ele porque tinham outros que a gente acaba falando. Mas se você para pra olhar as estatísticas dele, ele sempre foi um jogador acima da média. Ele não era só consistente, ele era realmente acima da média. E aí, mas também aquela passagem relâmpago, né, por Carolina, dá vontade de rir, tipo, não quero ficar aqui, vou embora. E aí ele foi pra Dallas, que particularmente eu não sei como é que foi o desempenho dele, não posso assistir, acho que só 2 jogos, eu escutava o nome dele, muito bizarro, escutar o nome dele naquele time. Mas eu não sei, né, acho que Dallas parece estar um pouco mais completo, né, até porque Colorado sofreu problemas com goleiro, pra variar, né. Colorado tem esse eterno problema com os goleiros, né. Inclusive, pegou um goleiro de Dallas, não podemos esquecer, né, o Scott Wedgwood, eu esqueci o nome dele, não. E com essas 2 mudanças de gol de Colorado, eles começaram a jogar bem, né? Se encontraram, né, no Se gol. encontraram. Por Dallas, o Nico Hunter teve 20 jogos, marcou 5 gols e 13 assistências. 18 pontos. 18. Quase uma média de um ponto por jogo. Colorado realmente, ele focou onde deveria, né? Tanto que no episódio da Free Agency, eu acho, a gente falou... Free Agency, não. Trade Deadline. A gente falou muito bem de Colorado por causa que eles conseguiram nessa troca do Hunter. Eles perderam, claro, um grande jogador, um líder no vestiário, que era o Hunter, mas conseguiram o Martin Necas, que se encontrou em Colorado. Ele, inclusive, estava vendo uns especialistas falando que ele foi um dos jogadores que mais melhorou nessa temporada em relação à anterior, quando ele jogava em Carolina. E com essas mudanças no gol, né? Que foi o Edgewood e o Blackwood. São 2... trouxeram a madeireira inteira. Só os já tinha o madeirão. Miles Wood. E aí renovaram com eles já também. E claro, não é um Jake Oettinger da vida. Não são goleiros que vão roubar playoffs, mas Colorado foi campeão com o Darcy Kuemper, que não roubava jogos de playoff. Não, você tem uma defesa muito boa, você tem que ir Makar. Tem que ir Makar, Devin Taves. Fechou, sabe? Mas claro, assim, vão ser jogos muito iguais, eu acho. Muito parelhos. Muito parelhos. Assim, o Martin Necas, lá no começo da temporada, quando acho que a gente fez, tipo, uma prévia da prévia do Hart, eu tinha mencionado ele lá atrás, porque ele tinha tido um começo de temporada avassalador, realmente fora do comum. E aí eu fiquei com medo, depois que ele foi pra Colorado, se ele ia conseguir manter um bom rendimento. E conseguiu, né? Ele realmente se encaixou no time. Pode não ser o Nick Anthony, mas ele tá fazendo o serviço dele direitinho ali. E assim, eu também concordo que às vezes é bom você ter, tipo, uma muralha ali no gol, mas você talvez às vezes ter 2 goleiros que sejam relativamente acima, um pouquinho assim, acima da média, não é acima da média, né? Mas bons goleiros, que é como o Colorado conseguiu uma dupla que parece que tá indo bem, é muito interessante também, porque vai que, tipo, se o Oettinger machucar, aí é uma outra situação. Mas Colorado, pelo menos, mantém o mesmo nível, né? Então, às vezes, isso em uma série de playoffs faz diferença, né? Se precisar descansar seu goleiro, você não fica só dependente, né? De uma pessoa. Já vou me adiantar o palpite, eu acho que vai ser um jogo de 7. Eu, pelo menos, gostaria que fosse de 7, né? Quando é confronto bom assim, eu quero que todo mundo fique cansado logo. Só um adendo aqui, o Jason Robertson, que não começa jogando, ele tá lesionado. Vai perder o primeiro jogo dos playoffs. Talvez mais. Talvez perca os 2, 3 primeiros jogos, que ele tá avaliado semana a semana. E falando em lesão, né? Não tem como não falar de Colorado. Landeskog voltou a jogar na AHL. Jogou, fez gol. Aquele gol, né? Que ele desviou, o puck desviou nele. Não ele desviou o puck, mas ele fez gol. É gol. Mesmo depois aí de 3 anos. 2 anos e meio, 3 anos sem conseguir jogar. Não acho que ele jogue nos playoffs. Deixa eu perguntar. Eu ia perguntar, vocês acham que ele joga nos playoffs? Vocês acham que o Colorado deveria colocar ele em gelo? Não. Por mais que seja uma referência, o capitão da equipe e tudo mais, ele já não joga tem mais de 3 anos. Até ele pegar o ritmo de um jogo da NHL, demora 3 anos parado. E colocar ele numa série duríssima que vai ser contra Dallas, logo de cara, o Colorado deveria deixar ele no elenco, aproveitar que não tem cap space, né? Não tem salary cap nos playoffs, sobe ele pro time principal e deixa ele ali treinando junto com o time, pegando e dando experiência, né? Por mais que o Colorado já seja um time experiente, né? No playoff já é um time que com bagagem e foi campeão, não tem
não tem muito tempo, ainda assim é muito importante você ter ali uma presença de um capitão. E era uma coisa que a gente discutia bastante, né, sobre a ausência do Landeskog. Faltava um capitão. Pois é. Não que McKinnon não seja líder, não que Cale Makar não seja líder, Devon Taves não seja líder, e esses jogadores que estão há mais tempo, né, que são o core de Colorado. Mas tu ter um maluco como o Landeskog lá presente é diferente. É diferente. Então, ele mesmo só estando presente no elenco já ajuda bastante. Mas eu não acho que ele jogue. Se jogar, é um risco muito grande que o Colorado toma. Se ele tivesse lá começado em janeiro, era alguma coisa, né? Mas ele estreou recentemente, como o Lucas mencionou. Já fazem, nossa senhora, 3 anos. Meu Deus, bizarro. Passou muito rápido. Muito rápido, né? Assustador. Eu acho que se ele não tivesse tanto tempo longe, tudo bem, né? Mas ele precisa de ritmo, né? Mas também concordo que é a figura da concentração que a gente diz muito aqui no Brasil, né? Então eu acho que a figura dele, ele retornando, acho que vai fazer toda a diferença. Também acho que McKinnon, essas pessoas são líderes, mas eu sinto que existe um certo nível de respeito, né? Que ele transmite pro time, que eu acho que o time sentiu falta. Então é aquela coisa, se o time for avançando, talvez ali no jogo, põe numa quarta linha, alguns minutos pra encerrar e tal, pra ele sentir um gostinho, eu acho que isso é possível, mas agora no começo não. E dito isso, gente, vamos de palpites. Quem vocês acham? Eu vou falar por último, eu não sei. Complicado. Posso jogar um D20? Vamos na sorte. Esse eu acho o confronto mais equilibrado que tem na primeira rodada. Eu realmente acho que é. É um confronto que nenhum dos dois queria ter na primeira rodada. Sim, concordo. Porque os dois são time, tem time pra chegar até a final de conferência. Pois é, e um deles sair logo de cara vai ser... Eu acho que dá Dallas. Por mais que eu acabei de falar que eu acho que tu não precisa ter um goleiro que roube jogos pra vencer na NHL, eu acho que tu ter um goleiro que roube jogos é um ponto muito positivo nos playoffs. Eu já fui ferido por Oettinger na alma, então eu sei como é que é. Então, assim, eu acho que só por causa disso eu aposto em Colorado, mas em 6, 7 jogos. Eu acho que vai... Não, aposto em Dallas. Ou acho que o meu inconsciente que é outra coisa, né? Aposto em Dallas em 6, 7 jogos. Mas assim, qualquer um que ganhar não vai ser surpresa pra ninguém. Eu vou ousar Dallas em 5 com Mikko Rantanen Revenge Tour. Eu pensei em falar em 6, porque ele fazendo o gol da vitória da série em Colorado e comemorando seria bonito de ver. Mas vão ser jogos assim, tipo, diferença de um gol. 3-2, 4-3. Eu acho que vai ser... Eu brinquei que é 7, mas eu acho que vai ser Dallas em 6. Eu acho que depois que um time fizer, 3-2, o outro não consegue retornar. Mas é uma pena, esse tipo de confronto, quando já sai um grande, né, na primeira rodada, eu sempre fico chateada. A gente tem times aí como Montreal, entendeu? Tem times como os Blues. O que os Blues estão fazendo aí, entendeu? Tem chance de passar. E aí, né, a gente já perde um possível campeão na primeira rodada, mas acontece, né? Acontece, são coisas da temporada. Eu imagino que o Colorado terminou em terceiro, né? Então ficou segundo e terceiro, né? Paciência. Esse é o problema do chaveamento divisional, né? A gente teve anos e anos e anos de Penguins e Capitals aí, os dois se matando, quer dizer, o Capitals sendo massacrado praticamente, e perdendo chance de ir pra frente e... Esse é o problema do divisional. Acirra rivalidades na mesma divisão, acirra. Mas é aquilo, né? 2 times que poderiam chegar mais longe, que teriam outros confrontos, né? Não se enfrentariam. Caso fosse o chaveamento de conferência, né? Não um divisional. De 1 a 8. Mas, né? É assim que a liga quer. Então, é assim que a banda toca. Partiu pro próximo? Temos aí um confronto pesado entre Tampa Bay Lightning e Florida Panthers. Batalha da Flórida. Últimos 5 finalistas do leste. Em um confronto só. Flórida começou a temporada, em determinado momento eles lideraram a divisão, né? Tampa sempre ali brigando em segundo, terceiro, e aí acabou que as posições terminaram invertidas, né? Tampa terminou em segundo na divisão e Flórida em terceiro. Mas é porque no papel eu acho que o time de Flórida é muito mais competitivo, sabe? Eu não consegui enxergá-los perdendo pra Tampa, sabe? Porque Tampa teve a saída do Stamkos no começo da temporada, né? O capitão, o novo capitão Hedman, aí chegou o Gensel, que terminou em quarto na pontuação, né? O Kucherov, como sempre, né? É o principal motor do time, em primeiro, levou o Archie Ross de novo, mas eu não... Acho que vai ser muito equilibrado.
muito, 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 muito equilibrado, só que como eu mencionei, eu acho que o time de Flórida é muito, muito mais completo. Entende? Ainda que eles tenham tido algumas perdas, né, em razão do cap space, né, aquela coisa, terminou a temporada, né, ganharam, e a gente sabe que muitas pessoas acabaram saindo, tipo o Brandon Montour, essas coisas que fazem falta no time. Mas eu acho que é um time um pouco mais estruturado que Tampa, né? E aí eu não sei, acho que é um confronto que, por exemplo, na última temporada a Flórida eliminou em 5 jogos. Eu acho que nessa tem tudo pra ser um confronto de 6 e 7. Eu acho que não vai ser uma coisa tão rápida, não. Porque Tampa também acrescentou alguns jogadores mais ali de terceira e quarta linha, que a gente não dá tanta bola, e também são jogadores mais jovens, né? Então, às vezes, isso é um diferencial, né? Você não precisa se segurar tanto na primeira e segunda linha. O Brandon Higo teve a melhor temporada da carreira, né? Terminou com 90 pontos. Acho que é aquele tipo de jogador que de mansinho vai se estabelecendo, né? Então, veremos. Mas vai ser muito físico, né? Eu acho que isso. E o vencedor disso a gente sabe que pega Toronto e Ottawa, né? Eu acho que o lado de lá vai sofrer muito, entendeu? Eu acho que seja o Toronto, seja o Ottawa, acho que eles não estão muito preparados para pegar esses times, assim, que eu considero ainda mais físicos, né? Que são Tampa e Florida Panthers. Ano passado eu acho que Tampa foi eliminado muito mais porque Flórida tava numa sequência tão absurda. Tanto que foi campeão depois, né? Mas Flórida conseguiu, assim, atropelar todo mundo até chegar ali na final e quase levar a virada de Edmonton, mas eu concordo, assim, que vai ser um confronto bem equilibrado, mas eu não sei se Flórida vai ter uma vantagem muito maior. Vai ser um confronto legal de acompanhar pra quem não tá esperando dois times, porque vão ter bastante gente se bicando. A Chuck volta, né? Que a Chuck não tava jogando no temporada regular, ela tava lesionado. Então a gente vai ter aí num time só com a Chuck, Sam Bennett e Marchand. Eu tava esperando que eu ia falar. Eu quero ver Sam Bennett, Matthew Tkachuk e Patrice Bergeron tocando o terror. Patrice Bergeron voltou da aposentadoria. Reviveu o velho. Reviviu, velho. Sam Bennett, Matthew Tkachuk e Brad Marchand tocando o terror nos playoffs. Seja em Tampa, seja Toronto, Ottawa, seja Washington, Carolina, qualquer lugar. Eu quero ver esses três tocando terror. Porque vai ser, pra quem não torce pros oponentes, vai ser muito divertido de assistir. E sabendo que eu tive Bennett e Tkachuk no mesmo time, eu sei do que os dois são capazes de fazer no gelo. E colocar o Marchand, o cara que literalmente fez a liga, criou uma regra que não pode lamber o amiguinho, e que o apelido por toda a carreira dele foi Rato, combina com o Panthers. Afinal, eles jogam ratos no gelo, né? Eu tinha esquecido completamente, né, que o Marchand tinha ido pro Florida Panthers. Como é que pode, né? Boston Bruins trocando aí a preço de banana, um caldo de cana e um salgadinho, o capitão deles. E realmente, né, tem isso, o Tkachuk é o machucado, agora um time que vai ter Tkachuk, o Brad Marchand. Não que eu acho que Tampa seja suficiente em termos de batalhas, talvez eu acho que, só porque Florida eu acho que tem nomes mais famosos, né, que a gente acaba não associando tanto a Tampa, né, mas, não sei, né, acho que vai ser interessante, vai ser sempre um confronto muito quente, eu diria assim, né, as emoções à flor da pele. O Ekblad ainda tá suspenso pros playoffs. Eu acho que ele volta agora pros playoffs. Volta agora da suspensão. Mas Flórida terminou sem Barkov. Sem Barkov, sem Ekblad, sem Reinhart. Sem Reinhart, sem Tkachuk. Voltando agora tudo pros playoffs. Mas aí pode voltar sem ritmo, aquela, né? Querendo. Não que eles tenham senso de preservação, porque a gente sabe que esses homens não têm senso de preservação. Mas aí quer voltar com tudo, aí leva uma batidinha, pode voltar a ser, né? Sentir a contusão de novo. Não estou falando que Tampa tem que fazer isso, mas talvez tenha. Não estou falando nada. Não quero violência, quem sou eu? Mas aí pega o cara mais um pouco no braço, a gente não sabe, né? E até que ponto eles não adiantaram essa recuperação para os caras voltarem, né, para os playoffs. A gente sabe que eles se levam ao limite. Lancei, não quero falar nada, mas, né. Eu quero ver como Tampa vai responder ao jogo mental. Porque, como eu falei, né, 3 ratos de um lado, e dos grandes. 3 ratazana. Ratazana que é tão grande o tamanho da capivara. Então eu quero ver como é que Tampa vai chegar e responder ao jogo mental que o Panthers vai colocar na mesa. Vai ser bem interessante de acompanhar isso. Mas aí é jogo mental de gente grande, né? Não é jogo mental do Toronto Maple Leafs. Não, mas, assim, o mental do Toronto Maple Leafs é tão frágil quanto o castelo de cartas. Mas vamos lá, gente. Palpite. Quem vocês acham? Eu, como torcedora, fico por último. É ruim ter clássico logo no início, né? Porque a gente fica tipo... Porque playoff é diferente de temporada regular. Então tu não sabe como é que os times vão se comportar naquele playoff.
A gente sabe como Flórida foi no ano passado, eles foram uns ratos, queriam matar todo mundo, atropelar todo mundo. Tampa acabou perdendo pra eles nisso, mas agora não sabe. Não tem como a gente saber. É difícil de apostar. Só uma pergunta. Quem tem o mando de gelo? Tampa, para que pareça. Panthers em 6. Se o Panthers tivesse mando do gelo, ia ser em 5, mas não. Com todo respeito. Mas eu acho que a rataria leva a essa. Eu acho que sim, vai ter nervos à flor da pele dos dois lados. O que vai ter de briga nessa série? Vai ter muita briga. Como eu falei, assim, a gente tem um exemplo de Flórida ano passado. Eles ganharam no jogo físico de todo mundo. E no jogo mental também, consequentemente. Físico porque e o mental. jogo físico nos playoffs é jogo mental. Pois é, jogo físico, aí ganharam no jogo mental e ganharam dentro do gelo também, porque eles jogaram demais. Sim, mas eu acho que vai a 7. Eu tô pensando no jogo 7, né? Mas é que são confrontos muito iguais pra mim. São confrontos muito parelhos. São confrontos muito parelhos, mas é assim, é muito fácil a gente pensar em 7, aí chega na hora do vamos ver, é uma varrida. Eu sei, mas aí por isso que eu não sou. Não é ousada. Por isso que eu não sou, sei lá, o Ed Friedman da vida pra saber tudo exatamente. Ué. Eu nunca aposto no meu time, porque tudo que vocês falaram eu concordo que Flórida tem um bom jogo mental, é físico, é agressivo e joga muito bem no gelo. Mas eu vou Tampa em 6. Pela primeira vez, acho que desde que entrei no TTG eu nunca aposto no Tampa Bay Lightning, mas algo me diz que vai ser Tampa em 6. Vou acreditar pela primeira vez, daqui a um mês a gente volta aqui que é Flórida em 4. Entendeu? Mas tudo bem, acontece. Quem passar dessa série tá na final de conferência. Opa. Lançou. Nosso próximo confronto é Vegas Golden Knights e Minnesota Wild. Despeça. Vamos pro próximo. Eu já posso adiantar que essa aí é a primeira varrida que a gente vai apostar? Tu acha? Eu acho. Será? Vegas varreu na temporada regular. 3 jogos, 3 vitórias contra o Wild. Não, eu digo mais, eu apostaria que Vegas varreria, mesmo se fosse o Flames ali no lugar. O Wild, junto com o Montreal, foram os últimos times a garantir vaga, né? Blues. O Blues garantiu um dia antes. Não, foi no mesmo dia. Foi no mesmo dia? Blues e Wild foram no mesmo dia, aí eliminaram Flames, e depois Montreal foi no último dia. Mas o Wild garantiu na virada, no desespero, Não, foi no contra o Anaheim Ducks. Anaheim Ducks empatando um jogo faltando 20 segundos. Olha só, esse gol do Wild, faltando 20 segundos pro jogo acabar, Do Erickson Ek. do Erickson Ek, classificou o Wild. Se não tivesse conseguido fazer esse gol, o Flames hoje era o Wildcard 2. Eu diria que Minnesota é assim, estou feliz em participar. Pra quem achou que nem ia passar pra próxima fase, conseguir pra pós-temporada, entendeu? O que sair daí, se a gente conseguir roubar 1, 2 jogos, já é motivo de vitória. A gente também tem que ser humilde e reconhecer nossas limitações, galera. Vamos lá, entendeu? Então o importante é participar. E aí, se ganhar alguns jogos, conseguiram ganhar, entendeu? Perturba ali, talvez, o jogo que joga em casa, né? E tal. Eu acho que eles têm consciência disso, entendeu? Vou levar em consideração, Cami, também um ótimo histórico do Minnesota Wild em playoffs, que é 3 vitórias em primeira rodada e 13 participações em playoffs. Nossa, eu xingando Toronto Maple Leafs, né? Que situação. Me perdoa, Toronto. Em primeira rodada de playoffs, ele tem um histórico de 3 vitórias e 10 derrotas. 4-1, eu sendo positiva, talvez. É o famoso figurante dos playoffs. Por isso eu já adianto, Vegas não vai tomar nem conhecimento e vai varrer. Já vai ser a primeira vassourinha. Vegas venceu o outro único confronto em playoffs em 2021 em 7 jogos. É que a gente, Minnesota pode ir como figurante, mas os playoffs é outro campeonato. E quando os times se encontram, também tem que raciocinar que pode ser outra coisa também, né? Que tipo, outra vibe, outra matchup. Olha, né? quem é que tá. Você falou 2021. Sim. Olha a diferença do elenco de 2021 do Wild pro elenco de hoje. O elenco do Wild hoje é muito mais jovem. O de 2021 foi pré-buyout do Sutter do Parisi. Ou seja, era um elenco com mais experiência. Por mais que era seguidas as eliminações na primeira rodada, mas era um time com mais experiência. O time de hoje... Sabe quem que foi o líder em pontos? Do Wild? Do Wild? Foi o Kaprizov, que ele tava machucado. Não, o Kaprizov ele quase teve, né? Ele quase chegou. Mas foi não foi o Marco Rossi. Matt Bolden. Com 73 pontos. O Kaprizov com metade dos jogos fez 56. Como está o nosso amigo Mark Stone? Tá vivo!
Jogou a temporada regular quase inteira, eu acho, né? Pois é, não foi. Não foi pra long term. Não. Dessa vez, acho que The Vegas não precisou da long term, né? Não, o Mark Stone foi o segundo maior pontuador, teve 66 jogos e 67 pontos. O Jack Eichel, o que o Jack Eichel jogou, segundo melhor central da Pacífico, na Zencadre. A pessoa não consegue, né? Ela é clubista até o final. Ela tá xingando o time, mas ela está junto com o time. O que me preocupa de 35 Vegas... gols pra Nadzenkadre. preocupa de Vegas é os goleiros. Bem que o Edin Hill nos playoffs do ano passado também foi grandão, né? Pois é. Mas a gente tem Ilha são só 9 ainda. Não, mas eu concordo com vocês. Eu acho que... Eu não aposto em varrida, mas eu acho que vai ser tipo 4-1. Vai ser 4-0. Pode. Podemos apostar já? Eu queria apostar numa varridinha, mas 4-1, vai. 4-1. O Lucas vai passar na nossa cara daqui a uma semana, quando o jogo terminar assim. Aí esse jogo termina em 7 com a vitória do Wild. Não é de se duvidar, porque playoff é bizarro. Playoff. Não, mas aí eu acho que a Vegas tinha que simplesmente fazer... mandou o time em reserva, só pode. O Gustafsson vai ser o titular do Wild. Mas vai ser os últimos playoffs. Do Flurry. Do Fleury. Eu ia falar isso agora. O Fleury, claro, a gente tava até conversando eu e o Lucas hoje. O Fleury é o tipo de goleiro que é um baita. Um dos melhores da Um dos melhores história. da história. Mas ele também toma, às vezes, uma nos playoffs, que é bizarro. Completamente. Ele toma uns gols que, assim, Fantásticos. é inexplicável. Mas aí vai ser interessante essa narrativa também, pelo menos, porque no último jogo, assim que o Wild empatou, que garantiu a vaga, né, com o empate, com um pontinho só. Com um pontinho garantia. O Gustafsson falou que não, bota o Fleury pra jogar, e aí foi... Eles venceram no final, né? Venceram. Então vai ser legal de acompanhar o Wild por causa disso. E acho que por isso que eu não quero também que eles sejam varridos, porque apesar do Fleury ter sido meu rival por muito tempo, eu gosto muito do Fleury. O Flurry é... Ele não merece, tipo, ir embora Não. com uma varrida. Especialmente contra Vegas. Especialmente contra Vegas, por causa que foi o time que jogou ele no lixo. O Chicago Blackhawks. Exatamente. O Flurry quase aposentou nessa aí, né? O hockey é cruel. Eu sei. Falando em crueldade, não tô brincando. Carolina Hurricanes e New Jersey Devils o próximo confronto. Esse pra mim é o menos interessante. Mas Nós temos aí o segundo e terceiro colocado da divisão metropolitana. Em 23 eles se encontraram e o Hurricanes ganhou, né, do Devils. Dividiram as vitórias nos confrontos da temporada regular. E é um jogo que eu não sei o que pensar. Sendo sincero, assim, porque são dois times... que eu acompanhei bastante até por causa da minha divisão, mas tipo... Eu ainda estou puto que o Devils classificou pros playoffs como terceiro na Metropolitana, tendo menos pontos que o Flames. Isso é verdade. Tá, não é a mesma conferência, mas mesmo assim, na tabela geral, o Flames tá em 15º. Devils e Canadiens, à frente de Devils e Canadiens. Sim, isso foi bizarro. Aconteceu ano passado também com o Capitals, né? E Blues. O Blues não foi, o Capitals foi. Eu não gosto do Hurricanes, eu não consigo falar imparcialmente. Mas é um Devils sem Jack Hughes, né, gente? O Jack não volta nessa temporada, né? Pois é. Eu acho que ele não volta. Não, acho que ele volta só na próxima. A cirurgia dele foi séria, ele não volta agora. Eu nem sei, gente, como anda o Hurricanes, assim. É um Edmonton e King, sabe? Desse lado. Que, tipo, pelo visto, com os Devils, que é um time relativamente jovem e deve voltar com muita frequência, né? Deve participar dos playoffs com muita frequência agora. Eles foram nos playoffs mesmo sem o Hughes. Então, eu acho que tende esse confronto a se repetir, só mudando o mando de gelo, né? Então, eu também não tenho muitas opiniões, não. Tipo, até gosto de assistir um pouco os Devils, mas admito que é um confronto, né? Já diria. É um confronto aí que tá acontecendo. Convenhamos que o Devils só tá aí pela decadência do New York Rangers. Todo mundo esperava que ia ser um dos top da Metropolitana. E a gente viu o que aconteceu durante a temporada. Porque o Devils não teve uma temporada regular boa. Não Foi teve. bem abaixo da média abaixo deles. Tanto que eles terminaram em 16º na liga. 16º time na liga, no geral. O Jack Hughes não volta, que é uma perda bem importante, né? Você perde o melhor jogador do time. Tá, tudo bem, vocês têm o Jacob Markstrom, que é um baita goleiro no gol. Mas não é... Mas não é... É o confronto mais whatever pra mim. Qualquer um que ganhar não vai ser surpreendente, qualquer um que perder vai ser surpreendente. É equilibrado, mas não... O Hurricanes, apesar de ser, acho que um time melhor, que é o Devils, o Hurricanes chega em playoff, eles desaprendem a jogar. Não é eu falando isso porque eu não gosto deles. Isso é frequente em todos os playoffs, eles sempre chegaram nos últimos anos como favoritos, a Stanley Cup, inclusive, e não conseguiam botar no gelo. Chega na final de conferência, o time vira a carruagem vira abóbora. O Doug Hamilton vai voltar, né? Voltou a jogar Acho que já
pelo voltou a Devils. jogar. Mas, de resto, eu acho que é bem isso, assim, teve muita gente que teve que sair do time por lesão e tudo mais, que acabou machucando o time. Eu, sinceramente, acho que vai Carolina sei em 5, que eu quero o Devils eliminado o quanto antes pra pegar a primeira escolha geral deles. Eu acho que vai ser Carolina também que vai ganhar, porque eles... Nossa, Mark Jankowski de central de segunda linha. Meu Deus, esse Mark Jankowski, segundo o Daily Face-Off. Mas eles têm uma boa primeira linha aqui, mesmo que o Taylor Hall, que foi pra lá no meio da troca do Rantanen, né, que tá jogando muito bem pra eles. O Mark Jankowski é central de quarta linha. Meu Deus, horroroso. Tudo bem que ele teve um jogo bom pelo Flames, que fez 4 gols. Mas assim... mas também metade do time tá lesionado, né? Tem bastante lesão. Agora faz sentido o Mark Jankowski na linha. Tá com Sebastian Aho, Seth Jarvis, Jordan Staal, Martin Nuke, Jesper Fast, Jacob Slavin. Tudo machucado? Se botar eles no gelo, eu acho que vai da Carolina em 5. Da Carolina em 5. Se não, a varrida. E olha, eu não gosto de apostar em varrida, mas eu acho que o time do Devils hoje tá muito fraco. Eu acho que vai ser em 5. Eu não vou passar na varrida aqui, porque eu tô guardando pra a minha segunda varrida pra um outro confronto. Ouvintes atentos já sabem qual é. Também que vai ser Hurricanes em 5. Eu queria apostar em 6, mas acho que vai ser um pouco dificilzinho, não sei. Vamos ver se o Hurricanes dessa vez consegue virar a chavinha, mas eu acho que não. Vamos pra repetição do show dos playoffs dos últimos anos? Los Angeles Kings e Edmonton Oilers. Ninguém aguenta mais, especialmente o torcedor do Kings. Mas eu vou falar, dessa vez o Kings leva. Opa, a gente nem começou a falar e já tá apostando. Dessa vez o Kings tá com um time muito mais parrudo. E outra, McDavid e Draisaitl contra o mundo. Eles não têm goleiro. Eles perderam o principal defensor deles na off-season. Bouchard machucado. Qual que foi que o Kings levou? Que o Blues levou? Holloway e o... Broberg, que era o melhor defensor, realmente. Então, assim, o time do Oilers é pior do que o time do ano passado. Não tem goleiro, não tem defesa e... não tem o povo. Ainda bem. É só McDavid e Draisaitl pra variar. Que se tirar esses dois, o elenco vira um elenco de NHL. E não é o meu clubismo e rivalidade falando. Realmente, o elenco do Oilers, tirando o McDavid e Draisaitl, não consegue jogar. Connor Brown. O Oilers tem um agravante que é que o Draisaitl tá lesionado. Draisaitl lesionado. Ele tá jogando ali, tá tentando, mas ele voltou a jogar na temporada regular ainda e não, acho que nos últimos jogos ele não jogou de novo. Então é uma coisa grave pro time. Nossa, o Draisaitl foi o Rocket Shire esse ano, né? Sim. Com 52 gols. Quantidade de lesão deles. O Oilers tá bem machucado com Evander Kane no IR, Alec Regula, não sei quem é, mas tá no IR também. Klingberg. O Joe Klingberg tá no IR. Ekholm. Fora tá o Ekholm, que é defensor também, né? O Trent Frederick, o Draisaitl tá day-to-day. Zach Hyman também, assim como o Jake Allman, outro defensor. Troy Stetcher e Darnell Nurse tá fora. Darnell Nurse tá suspenso, mas não. Ele volta pros playoffs. Ele volta pros playoffs, ele tomou um jogo de suspensão, que só. foi ridículo. Ridículo, um jogo só de suspensão. Então aí, nos últimos 4 anos, né? Teve esses dois times, o Edmonton levou todos os anos. Foi uma sequência, uma escadinha, não foi? Teve varrida já ou não? Ou vai ser esse ano que é varrida? Esse ano é varrida e é a varrida do Kings. A gente tinha brincado, né, que o próximo jogo seria uma varrida. Acontece que os Oilers não tem time, como o Lucas falou. Então, infelizmente, eu acho que a varrida pode ser do contrário. Porque o Draisaitl terminou liderando a liga em gols, né? Se eu não estou falando besteira. Então, mais do que nunca, é um time de 2. E a temporada do Connor foi um pouco mais irregular, né? Do Connor McDavid. Então, eu também acho que vai dar Los Angeles Kings nessa daí. Apesar de que a gente sempre brinca, né, que ia ser o ano da varrida, né? Mas eu acho que quando vai ser a varrida, eles invertem a ordem, né? Então, acho que vai ser engraçado. O que a gente brincou no off, né? Tipo, Death, Texas, Edmonton Oilers e Los Angeles Kings vindo aí, né? Paciência, aquele confronto que passa tarde da noite, você se questiona se vai assistir ou não. Se não deixa pra segunda rodada. Até porque esse jogo vai ser 11 horas da noite, né? Pra gente aqui, porque é oeste. E esse ano, o diferencial esse ano também é que o Kings tem o mano de gelo. Sim. Que o ano passado, todos os últimos anos, os últimos 4 anos, o Eamon de Gelo era do Oilers. E é mais uma vítima, entre aspas, do confronto divisional, né?
que é o modelo da NHL nos playoffs. E, sinceramente, o Kings tá com um time muito mais pronto nessa temporada do que nos anos anteriores. Tá jogando muito melhor. Chegando aos playoffs, é um time que tá jogando muito, muito melhor do que o Warriors. O Kings vai fazer 1-0, 2-0, aí o técnico vai colocar Conor McDavid e o Draisaitl na mesma linha e fazer double shift e coisa, até tentar fazer alguma coisa. Até tentar fazer algo. Aí o juiz dá aquela penalidade pra ajudar o Oilers, que, né, o power play deles é mágico. Acabou o clubismo? Já falei, Kings em quanto? Varrida? 15 em 6, eu acho. Eu vou com a Camila. Também acho que vai ser 6. Talvez em 5, né? Mas não sei. Lembrando que ano passado o Oilers foi pra final, né? E da Stanley Cup perdeu pro Flórida, com o Flórida fazendo 3-1, né? E quase levando a virada, mas aí no último jogo ganharam. Mas aí é o seguinte, né? Eles contaram com o jogo, com a série da vida do Stuart Skinner. Sim, que é outro problema. O Stuart Skinner jogou absurdamente, parecia outro jogador. Ele não era o Stuart Skinner. Sim, mas aí a gente tem problema dos dois lados. Porque apesar do Darcy Kuemper estar jogando muito bem no Kings, e eu acho que, a gente vai falar depois do Capitals, mas eu acho que essa troca entre Capitals e Kings, que foi 1-1, né? Que foi Kuemper pra Kings e o Pierre-Luc Dubois pro Capitals, foi uma das melhores trocas da temporada dos últimos anos. Digo em relação aos dois times, né? Que a gente sair vencendo. Ajudou muito. A duplinha de goleiros para uns playoffs de Darcy Kuemper e David Rich não é grande coisa também, não. Não fale mal de Big Save Dave. Sou defensor de Big Save Dave desde que ele estreou na NHL. E do outro lado, tu tem o Stuart Skinner, que perdeu um baita tempo também esse ano por concussão, se eu não me engano. Um goleiro reserva que eu sinceramente não sei o nome dele. Eu tô Calvin Pickard. Calvin Pickard. Então, assim, eu acho que vai ser um confronto com muitos gols. Isso eu posso dizer. Ou não, porque a defesa do Kings tá sólida. Última temporada aí do Drew Doughty, tem o Gavrikov, a terceira parte da defesa de Edmondson e Brent Clark é interessante. O Kings tem um time bem interessante essa temporada mesmo. Pois é. Andrei Kuzmenko vai marcar 3 gols. Kuzmenko foi trocado 2 vezes na temporada, coitado. Vamos começar agora a falar dos grandão. Ai, Jesus. Vamos começar a falar dos dois melhores times de cada conferência, né? Começando com o Washington Capitals, que foi o primeiro da Metropolitana e também o melhor time da Conferência Leste, que vai jogar contra o Montreal Canadiens, que foi o Wild Card número 2. É meu time, então eu vou ser clubista, provavelmente. Não, tô brincando. O Ovechkin veio aí em busca de mais uma taça, né? Depois de quebrar o recorde do Gretzky. Esse ano finalmente veio aí. Não chegou nos 900 gols. Quase. E lembrando, quem estiver ouvindo e não souber, os gols de playoffs não contam nessa contagem. Então, isso é uma contagem diferente. Então ele não vai chegar em 900 gols até próxima temporada. Mas não é só o Capitals que tá jogando por ser um dos seus líderes, né? Porque do lado do Canadiens, o David Savard, que joga bastante tempo no time, também anunciou que vai se aposentar aí após os playoffs e também estão querendo ganhar uma tacinha pra ele. O Capitals perdeu pra Montreal nos playoffs de 2010, depois de estar ganhando a série de 3-1. E é um dos grandes fantasmas da era Ovechkin, né? Então pode ter mais uma narrativa aí quebrada nessa temporada do time. Convenhamos, Montreal naquela época tinha Carey Price. Então falando que o Carey Price vai reviver agora pros playoffs. O Washington Capitals, né, foi uma das equipes mais dominantes Só uma coisa, pros ouvintes mais novos, que eu acho que boa parte não viram Carey Price jogar, pesquisem no YouTube. Ouviram ele quando já tava lesionado e nas últimas, coitado. Sim, pesquisem Carey Price no YouTube. Vejam o que ele fazia no gelo. É o último grande goleiro canadense. Capitals terminou com 111 pontos, um saldo positivo de mais 56 gols. Um time que ano passado se classificou por uma classificação culposa, não queria se classificar. Brigou contra si mesmo para se classificar. E foi o time com o pior saldo de gols a se classificar na história, né? Se eu não me engano. Mas esse ano foi o primeiro time a garantir vaga dos playoffs. Então é uma reviravolta bem interessante aí. O Ovechkin teve 44 gols aos 39 anos de idade, mesmo depois de quebrar a perna e perder 16 jogos. Se ele não tivesse perdido esses jogos, ele teria, pela média de gols, sido o vencedor do Rocket Chart de artilheiro da temporada. Mas, né, não aconteceu. Porém, nos playoffs, o Capitals vem de um histórico bem ruim, com 5 eliminações seguidas na primeira rodada. Enquanto isso, o Montreal Canadiens vem na força da amizade. Não é por mal, mas o Canadiens é um time jovem, em reconstrução ainda, se classificou no sufoco e como surpresa, né? Eles foram a 31ª equipe na virada do ano, aí de 24 para 25. Eles estavam, então, em penúltimo colocado. Conseguiram fazer essa reviravolta. São inexperientes, têm uma defesa frágil e os goleiros também ainda não estão
Não tem total confiança do time. O Canadiense que tá aí muito pela decadência de New York Rangers e Boston Bruins, né? A queda desses dois times abriu espaço para Senators e Canadiens entrarem na briga. É isso, eu acho que não tem muito. O Washington é um time muito melhor, tá jogando muito mais. Excelente temporada, não só do Ovechkin, mas a recuperação do Pierre-Luc Dubois. Dylan Strome jogando muito bem. Dylan Strome jogando muito bem. Logan Thompson fez uma ótima temporada. Jacob Chychrun jogando bem. Dois renegados aí, Chychrun e Dubois. Logan Thompson também. Logan Thompson fazendo boas temporadas e por pouco não foi o melhor time da liga. Porque, Deus me livre, ser President's Trophy, né? Porque aí até a maldição, né? Tem a maldição do President's Trophy. Mas o Capitals caiu um pouco de produção nesse fim de temporada, depois do Four Nations especificamente. E pode ser um pouco preocupante isso. E o Capitals jogar contra times jovens e rápidos também é preocupante. Porque apesar do Capitals ter tido uma renovação dentro da equipe com jogadores mais jovens, ele ainda sofre muito com times jovens e rápidos. E times que fazem essa transição de defesa para ataque muito rápido. Então vai ser um confronto interessante. Eu acho que é impossível dizer que o Capitals não é favorito, mas assim, tem duas coisas aí. É o Capitals, nunca se sabe, e o matchup pode não ser muito favorável pro time. Capitals em 6. Capitals em 6? Capitals em 6. Eu diria, vamos reviver o Carey Price e o Shea Weber, né? Shea Weber moeda de troca. Tirar o Subban da aposentadoria. Não, mas eu ia brincar realmente, né, que ano passado o Capitals, que eu encaro que é a classificação dos Blues, entendeu? Tipo, do Minnesota Wild, entendeu? Que é tipo uma classificação culposa, realmente sem intenção de ir pros playoffs, sabe? Então, eu sinto que o Washington fez isso, né? Mas é muito engraçado como é que um time sai disso pra se tornar o campeão da conferência, entendeu? Numa temporada histórica do seu principal jogador. Então é muito engraçado como as coisas mudam de uma temporada pra outra. Eu acho que eles são favoritos, apesar de ter esse sangue jovem em Montreal, mas Montreal já tem que estar fresco e conseguiu voltar pros playoffs, entendeu? Que é algo que parecia que não ia acontecer no começo da temporada e eles conseguiram agora. Mas de tudo isso, também acho que é o Washington em 6. Acho que o Montreal consegue roubar 2 joguinhos, assim, mas nada que preocupe a classificação. Acho que o Washington tem mais time, né? Um pouco mais completo. O Capitals é um time muito completo num todo, assim. Não parou. O Ovechkin se destacou porque foi o Ovechkin para bater o recorde, mas tu não tem um jogador que disparou em pontuação. E muitos jogadores esse ano do Capitals tiveram o melhor ano de carreira da história deles na NHL. O Dylan Strome teve, o Tom Wilson teve, Chychrun teve, os goleiros, os dois tiveram, Logan Thompson e o Charlie Lindgren, que é um A e um B, né? Apesar de que o Thompson acaba sendo um pouquinho titular um pouco mais vezes do que o Charlie Lindgren, mas eu acho que agora com ele voltando de lesão pros playoffs, que ele se lesionou no fim da temporada, vai ficar um A e um B. Eu não acho que o Spencer Carberry, que merece o prêmio de melhor técnico do ano, já deixo aqui meu voto, vai colocar o Logan Thompson de titular logo de cara por 7 jogos consecutivos. Então, assim, foi um ano que ninguém esperava. Eu acho que ninguém esperava, como a Camila falou, depois do ano que o Capitals teve ano passado, que fosse ser dessa maneira. Apesar de que, durante a Free Agency, dava pra ver que as movimentações do time estavam levando o time pra um lado muito melhor, ainda eram nomes estranhos. Quem é que quer o Pierre-Luc Dubois? O famoso câncer de vestiário pra muita gente. O Jacob Chychrun, que vivia pedindo pra trocar de time. Logan Thompson, que também saiu de Vegas daquele jeito... Daquele jeito meio estranho. Um pouco anteriormente aí, o Dylan Strome é um grande jogador, mas Chicago não quis dar uma qualificatória pra ele, uma oferta de qualificação, né, quando ele era RFA do time. Então, assim, são muitos fatores que foram juntando no time que, são jogadores muito estranhos pra estar todo mundo junto e no fim deu certo, sabe? E muito disso vem da comissão técnica, vem do nosso careca amado Spencer Carberry. Então, assim, eu falei que o Montreal Canadiens veio na força da amizade, mas o Capitals também, porque o Capitals tem um time muito unido e é um time muito redondinho. Mas o Canadiens, como eu falei antes, eles são a kryptonita do Capitals. E é um time jovem, rápido e uma história legal, né? Que o Montreal Canadiens conseguiu voltar aos playoffs. Uau! Os jogadores que eles foram aos playoffs também. Ninguém achava que eles iam chegar onde chegaram e chegaram na final. Tem uma coisa que acho que conta muito, é o público no Centre Bell. Que, assim, é outra coisa. Playoffs em Montreal é outra coisa completamente diferente. Quem tá vendo, né, pela primeira vez o Canadiens no playoffs com público, vai ser legal de ver. Porque eles desde 21 não voltam, né? 2020. A última vez foi na bolha. 19, 20? Foi 2021. 2021, que não teve público. Que não teve público e eles chegaram à final. Sim. Surpresa. Então acho que vai ser bem interessante. Acho que vai dar em 6. Capitals em 6, mas vai ser, acho que, um confronto bem interessante por causa desse matchup que eu comentei. E por causa que é legal, velho. Montreal Canadiens é o time mais histórico da NHL. É o maior time da NHL. Eu odeio falar isso, mas é.
Então é muito legal de ver, tipo, eles voltando aos playoffs dessa maneira. Mas agora vamos falar do time que foi campeão do President's Trophy. Futuro campeão, viu? Tu acha que não vai ter maldição? Eu estou adepto do Whiteout. O melhor time da temporada regular foi o Winnipeg Jets. Quem poderia imaginar? Na verdade, a gente podia imaginar, né? Porque é um time muito bom. Mas é que, pô, todo mundo faz piada com o time, né? Eles foram, obviamente, melhor da temporada regular, melhor West e melhor da Central, né? Foram campeões da Central. E vão jogar contra St. Louis Blues, da nossa queridíssima Ana Gabriela, que Perdão, Ana Gabriela, mas... tá de férias. É aquela tipo de classificação que tem que estar feliz que foi pros playoffs. É isso. Não pensa mais do que isso. Mas o Blues, eles tiveram uma Uma arrancada muito grande. arrancada muito grande. E foi assim que eles foram campeões também em 2019. Vai ser interessante. E temos temos Hellebuck contra Binnington, que são aí os titulares de Estados Unidos e Canadá. São os goleiros titulares de Estados Unidos e Canadá. E o Hellebuck todo mundo já sabe, né? MV Topíssimo, incrível. Merece MVP, tá? Não Draisaitl, não Ovechkin. Hellebuck merece o Hart esse ano. Tua opinião. Mas a gente vai ter o Binnington nos playoffs, que é uma coisa também muito... O Binnington nos playoffs é chato. É chato, porque ele joga muito bem. Eu odeio ele, pela pessoa Binnington, mas ele nos playoffs, de fato, assim, Só ver como é que ele fechou o gol na final do Four Nations. Sim. Ele, quando tá valendo, tá valendo. E quando o St. Louis foi campeão, em 2019, eles eliminaram o Jets. Mas o Jets teve uma temporada histórica, né? Tá difícil de apostar contra eles também. Tá difícil porque é um time muito redondinho, muito bem jogado. É um time muito bom. E a pressão... Playoffs em Winnipeg é especial por causa do Whiteout. O que é o Whiteout? Todo mundo de branco, toalha branca. É muito bonito de ver, é muito legal. O Canadá vai pegar fogo, né? Com, tipo, Toronto, Ottawa, Montreal. Edmonton pra mim não conta, porque, imagino, no caso, tipo, Montreal e o Winnipeg vai ser, assim... Nossa, assim, jogos que a gente deveria estar em loco, né? Deve ser... A atmosfera vai estar muito animada. E, assim, essa tradição do Whiteout, ela vem desde o Winnipeg Jets antigo. Que virou? Que virou Phoenix Coyotes, que virou Arizona Coyotes, que agora é o Utah... Não é porque trocou de tudo. Hã? Não é, porque ficou separado, mas eles têm um grande Desfalque no Nicolas Ehlers, né? Nicolas Ehlers. Que é um grande jogador. O Villard também não vai jogar, pelo menos nesse início, mas o Ehlers foi uma lesão bem feia de se ver, porque ele se chocou contra um árbitro, né, no meio do jogo, teve que ser ajudado para levantar, para sair, para entrar no túnel, e é um jogador de muita importância pro time. Mas ainda assim, o time, como o Winnipeg tá jogando, como o Hellebuck tá jogando, os goleiros roubam jogos, roubam séries e até vencem campeonatos. Então você tem um time muito bom, jogando muito bem, e com um goleiro que tá jogando muito acima da média, é isso. Acho que não tem muito o que discordar. O Winnipeg Jets tem uma grande chance de fazer uma boa corrida e bem longe nesses playoffs, quem sabe chegar numa final de conferência, quem sabe até passar disso, chegar numa Stanley Cup, porque time pra isso tem, elenco pra isso tem, e tá jogando muito bem. Mas ano passado nos playoffs o Hellebuck não foi tão bem, né? Não foi tão bem quanto se esperava, então é um fator a ficar de olho pra ver se ele vai conseguir nesse playoff performar melhor. E esse confronto com o Blues é uma bola curva. Porque o Blues também vem muito bem. Começou mal na temporada, mas depois do Four Nations o time disparou. Vem jogando bem, classificou ali no finalzinho, né? Foi no último jogo, classificou no último jogo, literalmente. Sim. Então pode ser um confronto mais duro que é imaginável. Sim, porque o Blues não é pouca coisa. E o Blues cresceu muito com a chegada do Armstrong, do técnico. Como é que é o nome dele? Scottie Armstrong. Não é Scottie. Como ano passado, Colorado não só ganhou e ganhou marcando muitos gols em cima do Hellebuck, entendeu? Foi isso que aconteceu, né? Eu acho que por isso que os Jets perderam um pouco da moralzinha, sabe? Não que eu acho que ele precise se provar. Eu também concordo que ele tem que ir longe no hard. Lá quando eu fiz um termômetro, mencionei Hellebuck, então estou com ele há muito tempo, acho ele um excelente goleiro. Mas eu acho que eles têm esse pequeno fantasma, né, gente? Por exemplo, eu acho que o Colorado era mais time do que os Blues são hoje, concordo também. Mas é que ele tomou muitos gols. Eu acho que a questão foi essa, não é que o time só perdeu. Ele tomou muitos gols, que era o que a gente não esperava, entende? Então eu também sinto que eles têm o que se provar, porque a gente já esperava que eles fossem ter uma boa temporada, e tiveram, né, tanto que terminaram em primeiro. E assim, não desmerecendo os Blues também, porque não acredito que estou elogiando o Bennington, mas também acho que é aquela coisa, de vieram de uma arrancada, ele
ele pode ser essencial pro time, realmente parece que ele ganha, né, ele incorpora alguma coisa ali, só que eu também acredito que os Jets são um time mais completo, né, ainda que o Willis esteja fora, que eu acho que ele é uma peça essencial, mas assim, dá pra ganhar de pelo menos, sei lá, 6 jogos, entendeu? Eu acho que realmente se eles perderem, aí vai ter que parar pra estruturar um time que consegue ir tão bem 82 jogos, mas não consegue segurar uma série de playoffs contra um time de wild card, aí tá tenso, né, mas acho que eles passam, mas eu não acho que vai ser tipo uma coisa 4-1, eu acho que talvez um 4-2, né. Bom, quanto a isso, o time campeão de President's Trophy não passando da primeira rodada tem sido bastante frequente até. Pra quem não sabe, President's Trophy é o troféu, né, que se dá pro melhor time da temporada regular. E tem uma pequena maldição aí que os times que ganham isso, se espera muito deles, né, porque foram o melhor time da temporada. Mas não ganham. Eles não conseguem ir até final normalmente. Acho que o último que ganhou foi o Chicago Blackhawks 2013. Foi. É bem peculiar. Tanto que eu falei, tipo, eu não livro ganhar o President's Trophy, eu não quero. Claro que é uma maldição, não é nada... É que nem tocar na taça, né? É que nem tocar nas taças de campeão de conferência, assim, é uma brincadeira a mais do que nada, né? Mas, tipo... Mas assim, a gente viu times com campanhas muito melhores. Boston Bruins e Tampa Bay Lightning. Bateram recordes. Um bateu um recorde do outro, né? O Bruins bateu o recorde do Lightning. Sim. E os dois saíram na primeira rodada. O Lightning com direita à varrida. O nosso gigantesco Columbus Blue Jackets. Aquele ano foi anormal, porque os 4 campeões de divisão, um foi varrido, um perdeu em 5, um perdeu em 6 e outro perdeu em 7. Grande temporada. E é a temporada que os Bulls ganharam, né? A temporada que os Bulls ganharam, né? Foi 2019, mas eu não sei. Acho que os Jets classificam em 6. Não sei. Acho que seria muita gente, muito fora da curva eles não classificando. Nossa, acho que seria a maior surpresa. O Winnipeg em 5. Tu acha em 5? Eu acho em 5. Camila acha em quanto? Eu também acho que 5 é possível, mas eu estou um pouco cautelosa. Vou em 6. Espero que eles me prove me wrong. Eu tô arriscando mais, eu apostei em 2 varridas. Mas eu acho isso. Eu acho... Podem me cobrar lá no @PuckBrasil. Se eu errar alguma dessas, pode me cobrar lá no Puck Brasil. Brincadeira. Um beijo pro Puck, meu querido, meu amigo. Já tem o quê? Uns 10 anos de amizade já. A gente vai falar aí nos próximos episódios, né, sobre as próximas rodadas, mas quem vocês acham que vai ser campeão? Jets. Não é que eu acho, eu quero que seja. Ah, é? Tu quer que o Jets seja campeão? Sim. Tá bom, dormi no sofá hoje. Até parece, não tem coragem de me fazer dormir no sofá. Então, eu sempre torço pra Winnipeg também. Eu tenho um carinho por eles também, não vou negar. Eu não parei pra pensar que eu acho que vai ser campeão essa temporada, tá? Eu realmente não parei. Mas eu também, se eu pudesse escolher aquela que ainda vai contra o próprio time, eu ficaria feliz se fosse o Winnipeg Jets. Esse é meu comentário também. Tipo, voltar pro Canadá com o Winnipeg, não sendo Toronto, não sendo Edmonton e nem sendo Montreal. Ia ser muito engraçado. Seria muito massa. Exatamente. Eu tô falando assim, se não for o Flames, eu já falei, se não for o Flames, que não seja Vancouver, que não seja Edmonton, que não seja Toronto. Montreal, eu até aceito. Seria legal se fosse Montreal, porque, tipo, Montreal foi o último campeão canadense. Todo mundo agora, hoje em dia, fala, Montreal é fraco, sei lá o quê, e sabe, seria divertido se fosse, mas o Jets ser campeão seria muito mais engraçado. Muito, muito mais interessante até por conta da história do Winnipeg Jets. Atlanta Thrashers. Não só Atlanta Thrashers, mas o time, o Winnipeg que perdeu um time pra Arizona. Tudo que aconteceu com Arizona. Aí ganha um time em 2011, veio de Atlanta, que tava numa situação muito parecida com que Arizona tava recentemente. Até mudar pra Utah. Seria um time que todos os outros torcedores canadenses iam gostar. É o segundo time do torcedor não, que se fosse nesse playoff, se chegar na final, não vai ter nenhum torcedor do Oilers, nenhum torcedor de Toronto, não vai torcer pro Jets. Vai ser uma coisa muito legal. Claro que eu também vou torcer pro Capitals e ir bem nos playoffs pra manter o meu relacionamento saudável. Eu juro que eu não tô ameaçando ele, tá? Não tem vídeo esse playoff, esse podcast, mas eu não tô, tipo, forçando ele a falar isso. Para. Help. Não tem vídeo. O time que eu mais gostaria de ver campeão seria o Jets. Eu vou apostar no meu time. Certíssima. Não é clubismo. O time tá bem. O time tá bem. O time tá muito redondo. O time tem um técnico muito bom. As vibes estão imaculadas. Não usa essa frase, porque essa frase é exclusiva do Calgary Flames. Mas é sério, assim, eu acho que o Capitals é um dos grandes favoritos. E obviamente que eu quero que o Capitals ganhe. Mas é que tá tudo muito redondinho, cara. Tá tudo muito certo, tá dando certo. Até quando dá errado, dá certo, sabe? Eu acho que não vai ser fácil. Nenhum time vai ser fácil. Mas eu acho que
existe uma grande possibilidade que o Capitals chegue na final de conferência, começamos por aí, e que aí pode chegar na final e aí eu vou morrer. Só isso. Eu não sei o que vai acontecer de mim. Mas, se não for Capitals, eu acho que quem ganha... Dallas Stars. Dallas Stars. Eu tava pensando nisso. Dallas eu Stars. acho que quem vai pra final, o caminho pra final, no Oeste, Passa por Dallas. passa por Dallas e Winnipeg. Pois é, eu acho que Dallas... Ou mesmo se Colorado ganhar de Dallas e o Winnipeg ganhar do Blues, quem passar dessa segunda rodada aí é um páreo muito duro. Seja pra quem passar do lado da Pacífica, seja pra quem chegar do Leste, no final. É até criminoso a gente esquecer um pouquinho de Dallas. Eu quero muito, Lucas Mendes Martins, quero que o Jets ganhe. Fazendo uma análise mais profunda entre Jets, Dallas, Capitals e Panthers. Um desses 4 ganha. Falou 1/4 de todo mundo que foi pros playoffs. Tem quanto falou assim. Mas o engraçado é que eu achava que Dallas estava mais forte no passado, né? A gente tinha muita certeza que Dallas era um time que ia pra final. Acho que a gente não esperava que a Edmonton fosse passar. A Edmonton teve, tipo, acho que a rodada da temporada, entendeu? Contra Dallas. Então, estamos aqui novamente apostando em Dallas, mas talvez é isso, né? Eles podem pegar ali o caminho de Flórida, né? Tipo, Flórida foi pra uma final e depois retornou. Dallas não chegou à final, mas eu continuo considerando um time muito forte. Aí a gente fala que é forte, chega lá e eles decepcionam a gente. Toda temporada é isso, que ótimo. Mas eu continuo achando eles fortes também. Qualquer time que a gente aposta vai decepcionar a gente. Eu tenho certeza disso. É só eles ouvirem, eles lá estão falando da gente, ok, vamos perder. As minhas finais de conferência são Panthers e Capitals, no leste. Se isso acontecer. E Dallas ou Jets contra Vegas. Acho muito possível. Eu não sei o que eu faço se o Capitals for pra final, realmente. Eu não vou estar de férias, né? Não, minhas férias é antes. Não, suas férias são antes. Mas enfim, acho que é isso, né, gente? A gente vai ter bastante conteúdo em muitos lugares no TTG sobre os playoffs, que agora é que a coisa pega. Agora que fica bom. Então, assim, apoia o TTG a partir de R$2 no apoia.se/tictacgo e receba recompensas exclusivas. Esse mês, inclusive, o PDF é sobre a Stanley Cup. Então vai ser bem interessante aí pra quem gosta de história e pra quem gosta de conteúdo de qualidade. Com sua contribuição, a gente pode continuar criando conteúdos incríveis como esse que você acabou de ouvir aqui. A gente vai ter um texto prontinho, bem analisado sobre os playoffs da NHL, site tictaco.com, e lá tem muito conteúdo muito bom também sobre todas as ligas de hockey no gelo e tops do mundo inteiro. Não tanto assim, mas a gente não alcançou o mundo inteiro ainda, mas um dia vamos. A gente também tem uma comunidade exclusiva do TTG no Discord, o link vai estar na descrição. Nós temos um cupom TicTacGo com o Mr. Varsity para 10% de desconto. Lá tem jerseys maravilhosas, tem camisetas, bonés, pucks, produtos de alta qualidade. Alta qualidade. Réplica, e não só de hockey. Não só de hockey. E o cupom vale para tudo. Inscreva-se no nosso canal do YouTube, é TicTacGo, assim como no Blue Sky, Twitter, Instagram e TikTok. A gente, em todo lugar, é TicTacGo. E como eu falei, todos os links vão estar citados na descrição do episódio. É isso. Obrigado, Camila, pela presença. Obrigada, galera. Pela primeira vez, né, postando em Tampa, não quero passar mico. Tô muito nervosa agora. Deveria voltar nos papéis, não vou dar esse voto de confiança. Vamos lá, que eu acho que vamos ter confrontos bem interessantes. Acho que vai ser um... Eu não sei, sinto que a gente vai se divertir. Você não, porque seu time tem realmente chance de ganhar e você vai ficar descabelada. Mas a gente que tá, assim, do lado de fora, a gente vai se divertir. Eu não sei, mas eu vou surtar. Obrigado, meu bem, Lucas, por também ter participado. Meu time não tá nos playoffs, então eu tô aqui só pelo caos. Vai variar um pouco, tá só pelo caos. E vamos ver. Vocês estão prontos para ouvir meu surto. Um time que, de fato, pode ir alguma coisa esse ano. Muito obrigado pra quem ouviu até aqui. E até a próxima. Até. Tchauzinho! Este conteúdo só foi possível graças aos nossos apoiadores. Um abraço especial para Amanda Marques, Amir Bliacheres, Ana Flávia Lima, Ana Caroline de Almeida César Silva, Camila Chaves, Carlos de Freitas Souza Júnior, Daniela Milczarek, Débora Almeida Dias, Elcio Martins Vieira Júnior, Isabela Belém de Carvalho, Laura Lopes Guerreiro, Letícia Fernanda Rodrigues, Lucas Balogani Maia, Lucas Mendes Martins, Neil Souza Firmino, Rafael Astolfi e Tanira Barros.